reforma da Previdência, em 22, a única carreira que não foi mexida foi a dos militares. Todas as outras perderam algo. A única carreira que nós mexemos zero foi no militar. Aí veio uma briga, que era a questão da Gretchen, que os oficiais tinham um valor e os praças não tinham, e aquilo foi uma batalha na Assembleia Legislativa. Ao final, nós decidimos fazer aquilo que a Assembleia queria, que era dar o aumento da Gretchen, que ficaria perto dos oficiais. Na verdade, eu até discordo dessa decisão da LERJ, mas não cabe a mim, como são legisladores ali especializados, e até porque o senhor só, na verdade, vamos dizer assim, sancionou a lei que eles mesmos decidiram. Na verdade, não. A lei tinha vício de iniciativa. O que eu fiz? Eu peguei a mesma coisa que a LERJ já aprovou, coloquei um projeto igualzinho, e, na verdade, nem coloquei, fiz um decreto. E depois a gente mandou a lei fazendo exatamente aquilo que a LERJ tinha pedido que se fizesse. Então, o meu decreto, ele é a mesma coisa que foi aprovado em lei pela Assembleia. Copiei, colei, botei no timbre do governador, fiz um decreto e mandei a lei. Então, assim, Gretchen é uma coisa que eu nem discuto, que eu fiz algo que as corporações foram lá na LERJ e discutiram. É porque, na verdade, o que acontecia? Tinham 3 etapas, né? Tinha dos tenentes e capitães, tinha dos oficiais superiores e tinha das praças. Exatamente. Na verdade, pegaram a das praças e unificaram com a dos capitães. É isso. Né? Fizeram, na verdade, um meio termo, porque, na verdade, o pedido, a solicitação era para pegar o que eram dos oficiais superiores e juntar para todo mundo. Tanto os capitães e tenentes terem esse provento aumentado, quanto as praças também terem um provento aumentado mais ainda em relação aos tenentes e capitães. Mas, na verdade, fizeram um meio termo, de repente, por situação financeira. Exatamente. Então, fizeram meio termo. A questão da Gretchen, o meu acordo foi fazer aquilo que a Assembleia negociou. A Assembleia negociou naquela época, eu vetei no primeiro momento. O vício de iniciativa foi por eles estarem dando gasto para o Executivo. O Legislativo não pode votar gasto. A lei ia ser considerada inconstitucional. Em qualquer um que entrasse com a ação, a lei ia ser considerada inconstitucional. E aí a gente pegou, fez por decreto. Também teve uma briga na época, se podia ser por decreto ou não. E depois a gente mandou a mesma coisa para a Assembleia Legislativa e aprovou a lei. Então, assim, a questão da Gretchen foi um cumprimento de acordo. Teve um acordo entre a Assembleia que a gente faria daquela forma. Eu topei fazer daquela forma somente que a gente tivesse uma legalidade, porque eu não queria responder por um gasto ilegal. Eu falei, eu não vou responder por um gasto que flagrantemente é inconstitucional, depois quem vai responder isso é o meu CPF. Sim. E aí eu obriguei que no bojo do acordo tivesse a manutenção do meu veto, como teve uma guerra na época, e eu falei, gente, confiem que a gente vai fazer da maneira certa. Peguei aquele mesmo texto, mandei, fiz um decreto antes para valer de imediato, e mandei a lei em seguida. Na verdade, o senhor foi honesto com a LERJ, com a Assembleia, porque na verdade eles não poderiam fazer, mas o senhor seguiu os critérios do que foi amparado lá. 100% honesto. E a grande questão, e aí, sinceramente, eu falo isso de peito super aberto. A GRAN nunca foi para prejudicar ninguém. A GRAN foi para ajudar aquele que, ao fim da sua jornada, perderá algo. Na verdade, quem ia se beneficiar antes, agora se sente prejudicado. Sim, mas quem ia se prejudicar nunca foi lá bater panela no Congresso para não aprovar. Porque vocês da ativa iam ter um prejuízo violento. Eu não vejo ninguém que hoje critique, que pede a GRAN, criticar a Lei de Seguridade Social. Por que, se vocês da ativa perderam um monte de coisa? Por que a gente não aplicou as perdas em todo mundo? Enquanto era bom para eles, ninguém reclamou nada. Só a turma da ativa ficou de cabeça cheia. Quando a gente melhorou a vida do ativo, o outro reclamou. Então, acho que tem uma questão de justiça. Até porque a gente pagou uma penalização também no que diz respeito à aposentadoria também, né? Mas foi exatamente isso. Você chegou no ponto. Ali era uma valorização imediata, pensando naquilo que vocês vão perder. Porque vocês não terão posto acima ao final. Sim.
Por isso que quando fica nós, você quebrou a paridade, não sei o quê. Eu falo, mas peraí, gente, vamos entender essa paridade. Eu e você somos a mesma patente. Aí estamos ali, contribuindo igualzinho. Aí eu me reformei. Aí eu subi de patente. Ou seja, já não tem mais paridade entre eu e você. Aí fala, não, há uma nova paridade daquele... São visões de mundo de se enxergar a questão da paridade. Você não é mais par com aquele que estava trabalhando todo dia com você. Você, a partir de agora, é par com aquele outro que você nunca exerceu aquela função, nunca contribuiu para a previdência daquilo. Entendi. É duro falar isso. É duro falar isso, mas assim, vamos entender essa paridade. Você deve ter um monte de gente me xingando. Mas vai para o cidadão lá fora, para o cidadão comum, e fala o seguinte para ele, olha, você nunca contribuiu, mas o dia que aquele rapaz ali se aposentar, ele vai ter uma promoção só por se aposentar. Vai nos 16 milhões de pessoas lá fora. Pega na central do Brasil, 5h40 da manhã, e fala assim, vem cá, tu acha justo alguém se aposentar pelaquilo que não contribuiu? Quem falou isso não fui eu, quem falou isso foi o Congresso Nacional. Quem acabou com isso não foi o Cláudio Castro, gente. Quem acabou com isso foi a Lei de Seguridade Social aprovada no Congresso Nacional, sancionada pela Presidência da República. O que o Cláudio Castro e os deputados da época fizeram? Pô, não vamos deixar esses caras serem tão prejudicados. Vamos dar algo para eles na atividade, porque no final ele possa, pelo menos durante o tempo dele da ativa, ele ter ganhado aquilo e não ir tão mal. Era a valorização do cara da ativa, não era a desvalorização do cara inativo. Às vezes o povo fala assim, você está massacrando o inativo. Eu falei, não estou não, gente. Não tiramos nada do inativo, zero, não tiramos absolutamente nada. Então, você está massacrando, a tropa sangra. Eu falei, não, gente, não sangra não, cara. Nós fizemos o maior aumento da história. A tropa sangra. Não sangra não, gente. Estamos comprando viatura blindada. O policial tinha que entregar o colete suado para o outro fazer. Não tem mais. Tinha que acautelar a arma, não tem mais. Está melhorando. Fizemos tudo. É impossível fazer tudo. Eu queria ter feito tudo. É impossível com o Rio como é. Mas foi a semana passada, no evento das cidades. Você viu qual era o grito lá do pessoal? Falando que tem dinheiro para segurança, mas não tem para educação. Era o grito deles. Falando que eu só dou para segurança. Todas as outras categorias reclamam que eu só olho para a segurança pública. Porque aí cada um vai puxar para sua sardinha mesmo, governador. E até é legítimo, vamos dizer assim. Mas quebra. Não, porque a visão do senhor é totalitária. A visão do senhor é como gestor de cima, tem que ver cada fragmento daquilo ali e dar para cada um. Mas se der para todos, quebra. Sim, eu entendi. Quebra. Aí é o seguinte, 2014, quase, acho que foram 50 ou 60 categorias celebraram. O que vocês passaram em 2015 e 2016? Atraso de salário, as mulheres indo para a porta dos batalhões. Pô, eu lembro, eu era assessor na Assembleia, aquela igreja ali do lado da Assembleia, o pessoal indo pegar a cesta básica. Eu vivi isso como assessor. Eu vivi a LERJ sitiada. Gente, não chegou nem perto disso. São 6 anos que tem calendário de pagamento. Aí, não, mas é meu direito. Claro que é de direito. Mas é o seguinte, outro dia eu vi o governador Jorginho Melo, aí ele colocou um post que tinha pago metade do 13º. Aí chegou um desavisado na minha sala e falou assim, pô, você viu o post do Jorginho? Tá bombando. Falei, vi. E você não vai fazer, não? Eu falei, gente, eu já paguei tem 30 dias. Ué, já pagou? Já. O mesmo que ele está anunciando, ele que é um Estado equilibrado, que não tem problema de conta, pagou a metade do 13º 30 dias depois da gente que é quebrado. E ele faturou e o nosso é calendário. Ele fez um post faturando, olha, consegui. Ele já tinha pago há 30 dias. Então, assim, isso eu acho que é um valor que a gente está conseguindo recuperar para o Rio. Assim, o valor da credibilidade. Quando sai o calendário, ninguém nunca veio me perguntar,
você vai conseguir cumprir o calendário? As pessoas todas sabem que eu cumpro o calendário. Às vezes eu até antecipo. Quando eu descubro o calendário, é para ser antes. Eu acho que isso é um ativo, se você vai no Brasil inteiro, isso é um ativo absurdo. É claro, gente, é direito ter recomposição? É. Claro que é. Eu mesmo não tive nenhuma. É direito? É de ter. Mas hoje é impossível pagar. Tenho certeza, gente, eu queria sair na rua e ser abraçado por todo mundo como governador que deu toda essa questão remuneratória. Mas, cara, não é a realidade do Rio de Janeiro hoje. E qualquer um outro que diga que vai fazer, não vai. Eu respondo até hoje no Conselho do Regime por esse aumento da polícia, da Gretchen. Eu respondo até hoje. Eu vou responder esse processo por mais de 10 anos. Eu respondo por sua causa. Porque eu tive a coragem de fazer. Agora, coragem é uma coisa. Irresponsabilidade, aí não é mais a tropa, não é mais. São as 16 milhões e 500 mil pessoas que estão lá fora esperando que tudo funcione. Saúde, educação, segurança, meio ambiente, transporte, tudo. A gente tem que olhar para a sociedade inteira.